Olá pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma grande novidade ocorrida no direito de família brasileiro no dia 12 de março de 2019. Nesta ocasião entrou em vigor a Lei Federal número 13.811, que proporcionou repercussões no que se refere ao tratamento jurídico da idade mínima estabelecida em nosso país para que alguém venha a realizar seu casamento civil. E eu explico para vocês o que efetivamente aconteceu. Vejam. Desde o ano de 2002, com a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro, restou estabelecido que para que alguém venha a se casar, é preciso que se tenha a idade de 16 anos. Isto mesmo. Muito embora a maioridade civil em nosso país seja de 18 anos, para fins de realização de casamento, prevê o Código, no seu artigo 1517, que basta que a pessoa tenha 16 anos de idade, tá? E dando seguimento ao tratamento jurídico da questão, o próprio Código Civil, em seu artigo 1520, estabelecia duas possibilidades excepcionais para que, com menos de 16 anos de idade, o indivíduo pudesse se casar. Eram as circunstâncias chamadas de suprimento da idade núbil e que estavam assentadas em duas possibilidades, que eram: primeira, para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal; segunda, nas circunstâncias em que houvesse ocorrido gravidez. Em uma ou outra hipótese, seria possível a realização do casamento de um indivíduo, homem ou mulher, que tivesse menos do que 16 anos de idade. No nosso país, entretanto, apesar da regulamentação jurídica ser esta, se desenvolveu um movimento em sentido contrário a este permissivo legal, ao suprimento judicial da idade núbil. E por quê? Porque se compreendeu, com base em indicadores levantados de estudos, inclusive no território do direito internacional, que o casamento de pessoas com menos de 16 anos de idade, ou seja, de tão tenra idade, em nada proporcionaria ou estimularia o desenvolvimento da personalidade desses indivíduos, né? O chamado casamento infantil se considerou neste movimento, nesta dinâmica estabelecida pelos pensadores da área, como algo estritamente prejudicial às pessoas envolvidas. E mais, segundo esses estudos, se estabeleceu que nosso país, o Brasil, é o quarto país no mundo no ranking de casamentos infantis. E aí, por essa razão, tramitou no Congresso Nacional, desde o ano de 2017, um projeto de lei tendente a abolir os permissivos legais constantes no artigo 1520, de modo tal que restasse inteiramente proibido o casamento de pessoas com menos de 16 anos de idade. E agora, no dia 12 de março de 2019, este projeto de lei, que tramitou no Congresso Nacional desde 2017, foi efetivamente corporificado na Lei 13.811, certo? Depois de ganhar a sanção presidencial, revogou a Lei 13.811 aquilo que previa o artigo 1520 do Código Civil Brasileiro, de maneira tal que hoje não existe mais possibilidade em nosso país de alguém com menos de 16 anos de idade vir a se casar. Atenção, nós não mudamos a idade núbil, que permanece com a previsão de lá do artigo 1517 do Código Civil, no montante de 16 anos. Não existe alteração no que se refere à idade núbil. O que efetivamente aconteceu foi a vedação, a revogação daquilo que se estabelecia como hipóteses para, com menos de 16 anos de idade, o indivíduo se casar. Aquilo que chamamos de suprimento da idade núbil. Então, continua sendo permitido o casamento a partir dos 16 anos de idade, mas as circunstâncias excepcionais, imposição ou cumprimento de pena criminal ou gravidez, deixam de ser circunstâncias que habilitariam o indivíduo a se casar antes dos 16 anos de idade. Tá? Então fiquem atentos, uma grande modificação, fruto, como eu disse, dessa dinâmica do direito internacional de proteção da condição humana do ser ainda em desenvolvimento, ainda nesta fase infanto-juvenil, e que resta agora consagrado no nosso país como circunstância que revoga o artigo, as previsões atinentes a essa questão, lá no artigo 1520. Então, bom estudo para todos, espero que tenha sido proveitosa essa chamada de atenção, e vamos nos falando. Um abraço.